O homem foi criado por Deus, mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Bem, falando sobre atos, obras, feitos, trabalhos, atividades, o que podemos dizer sobre nós? Você trabalha, você tem feitos, você tem atividades, você tem atos que diz a respeito de você. Assim como o Senhor Jesus, ele veio e os seus atos testificavam de Deus. E eu acho muito interessante a forma que Jesus falou com os judeus que disseram que deixavam a sua alma em dúvida. Eles pediram que o Senhor Jesus dissesse abertamente que Jesus era o Cristo, ungido. E Jesus respondeu: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Sabe, toda obra que fazemos, tudo que nós executamos, fala do que estamos fazendo, em nome de quem, em consequência de quem, de uma orientação. Eu estou fazendo isso porque meu pai mandou, minha mãe mandou, a minha família quer que eu faça isso. O Senhor Jesus está falando que ele fez e faz essas obras em nome de seu Pai. Quer dizer, o Pai lhe havia ortogado a ele autoridade, permissão para fazer o que ele estava fazendo. E essa obra testificava dele, que ele era obediente, que é um filho fiel, humilde. Mas, Jesus diz, mas vós, judeus, não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. No caso, aqueles judeus, não estou falando que todos os judeus, eu estou falando que aqueles judeus que perguntavam, que indagavam o Senhor Jesus se ele era o Cristo, eles não faziam parte das ovelhas do Senhor Jesus, porque eles não creram, como ele já tinha falado. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Então quer dizer que as ovelhas do Senhor Jesus, elas creem, elas aceitam, elas acatam a voz do Senhor Jesus. Essas são suas ovelhas. Essas creem. E Jesus segue falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Muito lindo, né? Que as ovelhas do Senhor Jesus, elas ouvem a voz dele. Sabe, isso diz muito sobre nós. Que você, por exemplo, você vai à igreja, você lê a Bíblia, você ora, você fala de Jesus,
Mas se você não ouve a voz do Senhor Jesus, e essa voz fala no nosso intelecto, ele fala e não há dúvida. Quando o Senhor Jesus fala comigo, através do Espírito Santo, ele me fala, ele me convence, ele aponta o erro, a minha injustiça. O Senhor Jesus, ele fala claramente. E quando eu o ouço, ou seja, eu acato, eu recebo essa advertência, essa disciplina, essa correção, eu estou mostrando, eu estou revelando que eu sou ovelha dele. Não foi uma vez, foram e tem sido várias vezes que ele tem falado comigo. E eu pergunto para você, será que os seus atos testificam que você é uma ovelha? Será que você faz as suas obras, os seus trabalhos, as suas atividades, os seus feitos em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus, ou seja, em obediência, em cautela, em submissão ao Senhor Jesus, ou você faz do seu jeito, da sua maneira? Bem, vamos a uma trilha musical. Enquanto isso, você pense a respeito das suas obras, das suas atividades, dos seus feitos, dos seus trabalhos, das consequências, né? Quando você é orientado pelo próprio Deus, você acata, você o recebe? Bem, é com você agora e já voltamos após essa trilha musical. Muito interessante isso que o Senhor Jesus fala, né? Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Elas seguem o Senhor Jesus, acatam a sua orientação, aceita, coloca o Senhor Jesus como seu pastor, coloca o Senhor Jesus como seu guia, coloca o Senhor Jesus como seu Deus, sim. E é interessante porque o que o Senhor Jesus fala aqui me orienta também. Eu faço a obra de Deus, eu ouço a voz dele. E enquanto eu estou ouvindo as pessoas falarem delas mesmas, num atendimento, ou sabe, numa conversa, eu logo percebo quem é a ovelha do Senhor Jesus, porque naturalmente elas falam dessa voz, essa voz que o guia. E é uma coisa tão espontânea, tão bonita, que eu ouço, eu consigo ouvir a voz daquilo que, até mesmo que eu acabei de ler. No meu dia a dia, quando eu medito na palavra de Deus, vem a voz de Deus falando, me fazendo lembrar das suas palavras. E é tão bom isso, tão maravilhoso, porque eu não me sinto sozinha numa responsabilidade que Ele me ortogou.
Eu não me sinto desamparada, perdida, ansiosa. Não, eu tenho Ele como meu pastor, o meu guia. Isso é fundamental para todos que aceitam o Senhor Jesus como seu pastor. Jesus disse assim: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Veja que essas ovelhas, elas ouvem a voz do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus conhece elas e elas o seguem. E Jesus dá a vida eterna. Nunca vai se perecer, porque elas acatam a voz, elas aceitam a orientação, aceitam a disciplina. Ninguém, Jesus diz, ninguém as arrebatará da minha mão. E a pergunta que eu faço para você, ouvinte, será que você é indefinido na sua fé? Você anda perdido? Você está sempre ouvindo ou fazendo as coisas em nome de outras pessoas, porque você não ouve a voz do Senhor Jesus, você não ouve a voz do bom pastor. Será que é o seu caso? Pois é. Se você anda nessa situação sem rumo, sem direção, vive perdido, vive inseguro, vive do passado, o seu passado está no seu presente constantemente, isso há muitos anos, você não resolve, você não deixa ir as suas ofensas, as pessoas que lhe ofenderam, você vive amargurado, contando até mesmo as suas palavras, provam a quem você está ouvindo, quem você obedece. Como Jesus falou, as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, assim como as suas obras. Fala do nome de quem é o seu Pai e também elas testificam de você, se seu pai é Deus ou se seu pai é o diabo. Ai, Viviane, não fala assim. Eu tenho que falar a verdade para você. A verdade é o que liberta. Falar uma maneira para amenizar, ou vamos dizer assim, iludir, você não vai resolver. Você tem que saber a verdade para você decidir o que você quer. Se você ainda não é a ovelha, você precisa ir até o bom pastor. Porque ele disse que existem ovelhas que ainda não estão inseridas no seu rebanho, mas elas vão ouvir a sua voz e vão fazer parte do seu rebanho. Será que você vai permitir isso acontecer? Está aí ao seu alcance, a decisão é sua. Jesus disse que mais deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Foi Deus Pai que deu ao Filho Jesus. Eu, Jesus disse, e o Pai somos um. Ou seja, aquele que ouve a voz do pastor, o Senhor Jesus, se faz um com ele. Se você obedece, se você acata, você imediatamente terá paz, porque você está fazendo aquilo que você foi criada. A função de todos os seres humanos, da sua criação, é ser um com Deus, é ser filho. E quando obedecemos, fazemos justamente aquilo que fomos destinados a fazer, de ser filho de Deus, e não por um momento, mas constante, mas para sempre. E esses filhos
não tem como ninguém tirá-los da mão de Deus.